vezes em exames de ultrassom, dependendo da qualidade, você não consegue observar esse número importante de lesões. Por isso tudo que eu contraindico a oxandrolona. Você sabe o que é a oxandrolona? A oxandrolona é um anabolizante. Dentre os efeitos do anabolizante, nós temos aumento da massa corporal, massa muscular. Nós temos também aumento de um hormônio chamado eritropoetina e, consequentemente, aumento dos glóbulos vermelhos, as células vermelhas. Hoje, eu, Marcelo Antunes, vim aqui comentar um fato importante relacionado à oxandrolona. Eu tenho uma campanha que diz, diga não à oxandrolona. Mas por que, Marcelo? A oxandrolona começou a ser utilizada em 1964 nos Estados Unidos. Ela era utilizada para pacientes grandes queimados, no intuito de promover ganho de massa muscular e principalmente pacientes que tinham caquexia, ou seja, um emagrecimento importante que faz com que ocorra a perda da massa muscular. Mas a preocupação com longas datas e até na década de 1980 já emitiram alarmes sobre as questões de efeitos colaterais que a oxandrolona poderia induzir. E agora, recentemente, em agosto de 2023, a FDA, um órgão americano responsável pela regulação dos medicamentos em todos os Estados Unidos, retirou a indicação e retirou voluntariamente a aprovação da oxandrolona como medicamento para esses fins. Mas o que levou a FDA a retirar esse medicamento de forma voluntária? São várias questões. Uma delas é a formação de cistos cheios de sangue que podem ser encontrados também no baço, no fígado, no baço. Esses cistos às vezes apresentam disfunção hepática mínima, mas têm sido associados à insuficiência hepática. Muitas vezes não detectado até que ocorra uma insuficiência hepática com risco de vida ou hemorragia intraabdominal. Insuficiência hepática é o fígado parar de funcionar, situação muito grave. A interrupção do esteroide anabolizante geralmente resulta no desaparecimento completo das lesões císticas hemorrágicas encontradas no fígado e também podem estar no baço. Esse processo é chamado peliose hepática. Tumores de células hepáticas. Tumores de células hepáticas foram relatados. Normalmente esses tumores são benignos e dependem de andrógenos, mas foram relatados tumores malignos fatais. O que quer dizer isso? Essa foi uma outra condição em que optou-se pela suspensão da oxandrolona por esse efeito colateral indesejável. E sempre lembrar que a interrupção do esteroide anabolizante geralmente resulta na regressão ou interrupção da progressão do tumor. É importante reconhecer que tumores hepáticos associados a andrógenos ou esteroides anabolizantes são muito mais vasculares do que outros tumores hepáticos e podem permanecer silenciosos até que se desenvolva uma hemorragia intraabdominal com risco de vida. Alteração no colesterol. Essa é uma outra complicação na qual o FDA se baseou para a retirada voluntária do oxandrolona do mercado americano. Pode causar alterações nos lípides do sangue e aumentando o risco de um processo chamado aterosclerose. As alterações lipídicas incluem a diminuição do HDL, um importante colesterol bom que ajuda a proteger as nossas veias e corações. Aumento do LDL, colesterol ruim. Essas alterações acentuadas podem ter impacto no risco de aterosclerose, formações de placas de gordura nos vasos e também a doença arterial coronariana. Fora essas três condições maiores que levaram o FDA à suspensão voluntária da oxandrolona, que é a peliose hepática, tumores hepáticos e alterações de colesterol, existem efeitos adversos na qual a frequência não é definida pela definição técnica. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que independe da pessoa, há pessoas que possam ter um efeito colateral mais exacerbado do que outras pessoas e também numa frequência diferente. Mas que estranho, 20 pessoas tomaram medicamento e ninguém teve uma alteração de impotência. Por outro lado, uma pessoa que iniciou o tratamento depois do período pode desenvolver o efeito de impotência. Então, por uma frequência não definida, você pode ter os efeitos adversos nos homens, vamos lá. Ginecomastia nada mais é do que o aumento da glândula mamária
tanto no homem como na mulher. A inibição da função testicular. O que é? O testículo é um órgão importante que faz com que produza testosterona. Como você tem um estímulo de andrógenos, muitas vezes o nosso organismo entende que a gente já tem dosagens hormonais elevadas e aí impede que o próprio testículo produza a nossa testosterona saudável. A impotência, um problema ligado ao uso crônico de anabolizantes. Entre outros, o priapismo. O que é o priapismo? É o fato da ereção peniana contínua, muitas vezes por hora e dolorosa, podendo até ter desgaste e morte de células do pênis. Irritabilidade da bexiga, ela fica mais sensível. Entre outros, podemos ter o hirsutismo, a presença da calvície, as irregularidades menstruais e características de virilismo na mulher. Então, o que é importante nós definirmos? Que os eventos adversos podem acontecer de diversas formas, em diversos graus, de forma leve ou até mais acentuada, dependente de dose e de uso prolongado, mas não se dá para ter níveis seguros. E o que é importante? Quando o uso lá em 1964 foi a utilização principalmente para recuperação de pessoas que tinham grandes queimados, não se percebeu um benefício considerável na utilização desse fármaco para recuperação metabólica osteomuscular nesses casos. Bom, entre outros efeitos ainda que nós temos ainda edema, que é um inchaço, acne, retenção de lipídios séricos, níveis de lipídios séricos aumentados, hepatite colestática, ou seja, via biliar com a bile mais lenta, a icterícia, a mudança na libido. Então, assim, pesar tudo isso para você ver se vale a pena utilizar isso. E eu lanço essa campanha de não a oxandrolona, porque centenas, milhares de mulheres jovens com função ovariana ativa, ou seja, são pessoas que têm menstruação regular, que é importante, têm capacidade de produção hormonal endógeno próprio seu, utilizando uma droga que vai dar uma alteração no seu eixo de desenvolvimento feminino e de proteção cardiovascular, fora os efeitos. Eu tenho um sério reticência, eu tenho uma séria preocupação com a peliose hepática e esplênica, que é formações silenciosas de cistos hemorrágicos que podem romper e muitas vezes sangrar com sangramentos abdominais. Muitas vezes em exames de ultrassom, dependendo da qualidade, você não consegue observar esse número importante de lesões. E muitas vezes o exame de sangue, como o TGO, TGP, que são exames que mostram a injúria hepática, eles estão normais ou totalmente elevados, pouco elevados, que não leva a suspeita disso. Por isso tudo que eu contraindico a oxandrolona.